nós colocamos o tema dessa e das próximas quartas-feiras de outubro, quartas do Espírito, porque vamos falar sobre o Espírito Santo e vamos orar e buscar a presença e o poder do Espírito Santo para as nossas vidas. Hoje, para introduzir e começar essas quartas do Espírito, eu quero falar sobre as 3 experiências com o Espírito Santo. O Senhor Jesus, Ele falou que o Espírito Santo, Ele não é alguém opcional na nossa caminhada espiritual. O Espírito Santo é insubstituível, é imprescindível que você o conheça, que você interaja com Ele. Jesus falou que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. O Espírito Santo seria até melhor do que a presença física de Jesus era para os discípulos. Foi Jesus quem disse isso. Ele falou, é melhor que eu vá para que o Espírito seja derramado. Então, nós estamos falando da terceira pessoa da Trindade, que Jesus Cristo, o nosso Senhor, derramou sobre nós, sobre a igreja, para que sejamos guiados e conduzidos na direção de Jesus. E quando falamos sobre o Espírito Santo, nós podemos, biblicamente, discernir, pelo menos, 3 experiências que eu e você precisamos ter com o Espírito Santo. E eu oro que nós tenhamos essas 3 experiências. E para fundamentar essa nossa conversa, eu quero ler com você 3 textos bíblicos. O primeiro é Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. A palavra de Deus diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Fale comigo, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Lucas capítulo 4, agora leio com você, Lucas 4, versículo 1. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito. Fale comigo, levado pelo Espírito. Ele foi levado, conduzido, guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Lucas, capítulo 4, versículo 14. Diz assim a Bíblia: Jesus voltou para a Galileia, fale comigo, no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhava a sua fama. As 3 experiências com o Espírito Santo. Primeira experiência com o Espírito Santo está aqui representada quando Jesus, no momento do seu batismo, o céu se abre e o texto diz que o Espírito desceu sobre ele. De uma forma clara, evidente, corpórea, ele se materializa na forma de uma pomba. Jesus escuta a voz do Pai, afirmando a sua identidade: você é o meu filho amado, em ti eu me agrado. E essa experiência aqui de Jesus, do Espírito descer, do Espírito visitá-lo, ela aponta para nós a primeira experiência que qualquer pessoa que crê e desejar de todo coração pode ter com o Espírito Santo, que é o novo nascimento. Fale comigo, o novo nascimento. Quando nós ouvimos a palavra do Evangelho, quando ouvimos sobre Jesus e rendemos a nossa vida a Jesus, a primeira dádiva que Deus nos concede é o seu Espírito Santo. Ele coloca em nós o seu Espírito. Ele dá o seu Espírito para que ele passe a fazer habitação em nós. Por isso, a Bíblia fala, Paulo escrevendo aos Coríntios, que nós somos templo e habitação do Espírito Santo, ou seja, ele agora reside em nós, ele mora em nós. Efésios capítulo 1 diz assim: quando vocês ouviram o Evangelho e creram na palavra do Evangelho, vocês foram selados.
O Espírito Santo é um selo, é uma marca. Quando você entrega a sua vida a Cristo, Deus vem e diz assim: já que você entregou sua vida para mim, eu vou te entregar o meu Espírito. Eu vou colocar o meu Espírito em você como uma marca para que o mundo espiritual saiba que você tem dono e é o Criador dos céus e da terra. Esse Espírito não vai te deixar, ele não vai te largar, ele é o Paráclitos. No grego, essa foi a expressão que Jesus utilizou lá no Evangelho de João. Ele é o Paráclitos, ele é aquele que nos acompanha, ele é aquele que nos mantém no caminho de Jesus. Esse selo, essa marca, essa habitação do Espírito Santo em nós, ela gera o novo nascimento. E o que é o novo nascimento? O novo nascimento é, nós nascemos, todos nós nascemos naturalmente. Quando a gente nasceu da barriga da nossa mãe, a gente nasceu para o mundo, a gente nasceu para o que é natural. Mas quando a gente recebe o Espírito Santo, nós nascemos para o que é espiritual. Nascer de novo significa que agora você tem uma nova natureza estabelecida em você, que é a natureza de Deus. Você agora tem um novo coração, porque em você se cumpre a palavra de Ezequiel. Ezequiel disse assim, o profeta Ezequiel no Antigo Testamento, ele falou: olha, quando o Espírito Santo for derramado, o coração de pedra vai ser trocado por um coração de carne, e eu, o Senhor, escreverei nas tábuas dos seus corações a minha lei, a minha palavra. Quando você nasce de novo, você ganha um novo coração, uma nova essência, há algo diferente dentro de você, a palavra de Deus passa a estar escrita dentro de você. É por isso que o sinal de que alguém nasceu de novo, é porque aquela pessoa, ela diz assim: eu não posso mais e não consigo mais viver como eu sempre vivi. Tem algo diferente na minha vida. Eu ainda não sou tudo que eu sei que eu deveria ser, mas eu também já não sou aquilo que um dia eu fui. Eu já rompi os laços com o passado e eu não quero mais o velho homem. Quando você nasce de novo, meu irmão, você tem algo novo, algo diferente, algo divino, algo do céu estabelecido no teu interior. O sinal de que alguém nasceu de novo não é que a pessoa é perfeita, mas sim que ela está comprometida em crescer e ser transformada. Por quê? Porque agora ela tem um novo poder, uma nova influência operando nela, que é o Espírito de Deus. A pessoa fica incomodada, ela fica incomodada com aquilo que é da velha vida, com aquilo que não é do Senhor para a vida dela. Isso é sinal de novo nascimento. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, não adianta a pessoa sentar em cadeira de igreja e ouvir Bíblia se ela não tiver a experiência do novo nascimento. Não adianta a gente se conformar em participar de culto, aprender as músicas, levantar a mão e vir receber uma palavra, motiva para a semana, fica animado, aquela coisa toda, mas é diferente, nascer de novo é diferente. Nascer de novo é o Espírito passa a operar dentro de você. Quando você nasce de novo, você fica estragado para qualquer propósito que não o propósito de Deus para a sua vida. Quando você nasce de novo, você começa a ter um desejo pelas coisas de Deus. Antes você tinha desprezo pelas coisas de Deus, você menosprezava aquele que cria, você olhava para a crente e você zombava. Agora não, agora você diz: rapaz, eu sou um deles. Você tem desejo pelas coisas de Deus, você passa a ter desejo pelas coisas do céu. Antes a sua cabeça era só a terra, o seu olhar era só o que é material, o que você toca, o que você pega. Antes a sua cabeça era só dinheiro, antes a sua cabeça era só desejos pessoais satisfeitos. Antes para você a vida se resumia a isso, mas agora que o céu mora em você, agora que o Espírito Santo habita em você, você não consegue mais pensar da mesma forma. Você tem um desejo pelo céu, você tem um desejo por Deus, você tem um desejo pela presença, você tem um desejo pela palavra de Deus. Novo nascimento. Fale comigo, novo nascimento. Novo nascimento é a porta de entrada do reino de Deus. O que é reino de Deus? Jesus pregou tanto, falou tanto sobre o reino de Deus. Pois então eu vou traduzir tudo que Jesus falou sobre o reino de Deus numa frase simples: reino de Deus é a vida vivida sob o governo de Deus. É a vida vivida debaixo da vontade de Deus. Quando Jesus falou: olha, o reino é chegado, Ele está dizendo assim: olha, Deus quer ser rei, e Ele está estabelecendo o reino, o governo dele, sobre os corações que se renderem.
E para você entrar no reino, Jesus falou para Nicodemos, tem que nascer de novo, porque é a porta de entrada para uma vida sob o governo de Deus, uma vida vivida dentro da vontade de Deus. A porta de entrada é o novo nascimento. E pasme você, tem gente que anda na igreja anos e anos e nunca nasceu de novo. Tem gente que às vezes conhece Bíblia para lá e para cá, sabe tudo, de capa a capa, não nasceu de novo. Você procura um sinal, uma evidência de algo do Espírito Santo ali, não encontra. Meu irmão, deixa eu te dizer, isso aconteceu com um homem chamado Nicodemos, João capítulo 3, a Bíblia fala que Nicodemos era um estudioso da lei, aliás, não apenas estudioso, ele era um cumpridor rigoroso da lei de Moisés, porque João 3 diz que ele era fariseu, e dentre os fariseus, ele era um dos principais. Ele era um rabi, ele era um mestre. Nicodemos era um homem que cumpria a lei, que vivia a lei. Nicodemos era um homem que ia para a igreja. Nicodemos era um homem que estava 100% de acordo com o rito, de acordo com o que era a cerimônia. Mas Jesus olhou para ele e disse, Nicodemos, importai-vos nascer de novo. Como se Jesus dissesse, toda essa sua religiosidade não vale de nada se você não nascer de novo, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Nicodemos respondeu, mas Jesus, como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Aí Jesus falou, deixa de besteira, rapaz. Que negócio de barriga da mãe? Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. A água é um símbolo do perdão de Deus, desde o Antigo Testamento, é um símbolo da purificação de Deus. É você ter uma experiência com o perdão da cruz, com o perdão de Jesus, e você nascer do Espírito, é esse nascimento que eu estou falando, é o Espírito Santo passar a habitar em você, e a partir dali, um novo coração ser estabelecido em você. Novo nascimento, olhe bem para mim, quem sabe o que está precisando acontecer na sua vida, para você romper espiritualmente, é você ter essa experiência de nascer de novo, nascer do Espírito Santo, receber o Espírito Santo em sua vida. Pastor, mas como assim? Eu venho aqui na igreja faz tempo, eu sei, mas frequentar a igreja não significa que já nasceu de novo, que já recebeu o Espírito Santo. Quem sabe o que precisa é de coração quebrantado e contrito, você se lançar diante dele, você clamar, Espírito Santo, vem na minha vida. Se você não está acostumado com esse ambiente de igreja, com Bíblia, com essa coisa toda, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está buscando simplesmente uma nova regra de vida, meu irmão, todas as religiões te oferecem isso, mas se você está buscando, é um novo coração, é uma nova essência, é ser um homem e uma mulher de acordo com o plano de Deus, de acordo com aquilo que Deus criou, aí sim, a fé cristã, ela te dá uma resposta, porque cristianismo não é sobre Deus colocar simplesmente uma regra nova na tua mão, é Deus colocar em você uma nova natureza, é Deus estabelecer em você uma nova essência, é Deus fazer de você um novo tipo de gente. Isso é novo nascimento. Isso é novo nascimento. Eu comparo com a diferença de você pegar um cão e adestrá-lo e você transformar um cão em gente. Essa é a diferença. A religião pega um cachorro e ela adestra. E você já viu que cachorro adestrado é bem comportado, às vezes é mais educado que algumas pessoas. Civilizado, é ou não? Mas adestramento não mudou quem ele é, continua sendo um cachorro. Evangelho não é sobre adestramento, é sobre mudança de natureza. Mudança de natureza. Fale comigo, novo nascimento. Fale comigo, novo nascimento. Essa primeira experiência com o Espírito Santo de Deus. Quando você nasce de novo, louvado seja Deus. Coisa linda, porque quando você nasce de novo, bebê não tem história, bebê não tem passado. Quando você nasce de novo, o passado perde poder sobre você. Você está agora numa nova jornada, você está agora em um novo caminho.
Você agora é filho de Deus, você tem agora um lugar assentado na mesa do Pai, você entende, você compõe a família em que Deus o Criador é o Pai e Jesus Cristo o irmão mais velho. Você tem uma herança nos céus, isso é novo nascimento. Mas a segunda experiência que nós temos com o Espírito Santo é a experiência da transformação. Fale comigo, transformação. No segundo texto que nós lemos de Lucas, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi levado, guiado pelo Espírito até o deserto. A característica de uma pessoa que está cheia do Espírito é que ela é guiada pelo Espírito. Ser cheio do Espírito Santo não é na igreja levantar as mãos e cantar alto. Ser cheio do Espírito Santo é ser alguém que está sendo guiado, influenciado, conduzido pelo Espírito Santo. O que é que conduz a sua vida? Porque aqui, essa segunda experiência com o Espírito Santo, diferente do novo nascimento, que é uma experiência pontual, essa segunda experiência aqui é a nossa jornada dia após dia com o Espírito Santo. Dia após dia com o Espírito Santo. Nós temos que decidir ser guiados por Ele. O que é que está guiando hoje a sua vida? Você está sendo guiado pelo seu passado, você está sendo guiado pelos seus traumas, você está sendo guiado pelas suas feridas, você está sendo guiado pelas suas dores, você está sendo guiado pelas suas mágoas, você está sendo guiado pelo quê, meu irmão? Pelas suas carências, pelos seus vazios, pelos seus desejos. Você está sendo guiado. O que é que está no volante da tua vida? O que é que está determinando as suas escolhas e decisões hoje? Seja sincero com Deus. Se a gente for sincero, muitos vão admitir diante do Pai: Senhor, quem está no volante da minha vida é a minha carne. Quem está no volante da minha vida são as minhas emoções. Quem está no volante da minha vida são os meus sentimentos. A pessoa que eu tenho sido dentro da minha casa é porque no volante da minha vida estão minhas mágoas, minhas dores, minhas amarguras. O que é que está no volante da nossa vida? O que é que está nos guiando? O que é que está nos conduzindo? Os nossos medos. Bora, meu irmão, seja sincero com Deus. Hoje o convite dele para você é: deixa eu ocupar o volante e dirigir a tua vida. Deixa eu ocupar o volante e dirigir a sua vida. Será que eu estou pregando para alguém nesse lugar? Você me ajude, que hoje é 20h45, amanhã é feriado. Gente, essa palavra aqui é para a gente entender. Ou a gente busca a presença do Espírito Santo, ou então a gente não dá certo na caminhada de fé, meu povo. Se a gente não está cheio do Espírito, a gente está cheio de alguma outra coisa. Se a gente não está cheio do Espírito Santo, a gente está cheio de outra coisa. Você está cheio de quê? Ser cheio do Espírito Santo não é sobre o quanto você tem do Espírito, é sobre o quanto o Espírito Santo tem de você. Quanto de você está na mão do Espírito Santo? Quanto da sua vida está na mão do Espírito Santo? Quantas áreas da tua vida está na mão do Espírito Santo? Você está compreendendo? Não é quanto você tem do Espírito, é quanto do Espírito Ele tem de você. O quanto Ele já se apoderou e se apropriou de você. A Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo e por isso o Espírito levou ele para o deserto. Eu acho isso poderoso, porque o Espírito Santo não levou ele para a Disney, levou ele para o deserto. E mesmo assim ele foi. Sabe por que ele foi? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, Ele fala e a gente diz: sim, Senhor. Ele manda e a gente diz: vou. Ele diz: larga esse cara e você larga. Ele diz: abandona esse emprego, você abandona. Ele diz: paga aquela pessoa e você paga. Ele diz: perde esse dinheiro, porque é melhor perder esse dinheiro do que perder teu caráter. E você perde. Quando você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo faz a você convites que não são convidativos. E você segue. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não brinca de queda de braço com Deus. Você larga esse adultério, esse relacionamento extraconjugal, porque Ele fala para você: filho, a casa vai cair, você não foi feito para isso. Ele fala para você, ele comunica ao teu coração, o Espírito Santo toca você e você acorda, e você desperta, e você se move.
Ele diz, abençoa aquela pessoa, você abençoa, você deixa de mesquinharia e abençoa. Você deixa de egoísmo e parte para a generosidade. Quando o Espírito Santo está na frente, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, Ele fala e você segue. Você está entendendo? Quando você está cheio do Espírito Santo, meu irmão, você está preocupado com o que Ele diz, é com o que Ele acha, é com o que Ele orienta, não é com aquilo que vão falar, aquilo que vão dizer, aquilo que vão comentar. Olha, não estou preocupado com o que vão comentar, eu quero saber, Espírito Santo, para onde tu estás me levando? Tu me queres no deserto? Eu, a areia e o diabo, porque foi para isso. O Espírito Santo levou Jesus para um lugar que era só Jesus, areia e o diabo. Mas a boa coisa é que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, a gente também é suportado, amparado, cuidado e cercado pelo Espírito. De maneira que Jesus entrou naquele deserto e saiu gloriosamente vitorioso e triunfante, porque em nenhum momento o Espírito lhe deixou. Você está entendendo? Porque quando você resolve andar de mãos dadas com o Espírito Santo, irmão, Ele não te larga, Ele não te deixa. Ser cheio do Espírito Santo, essa é a segunda experiência com o Espírito Santo. Tem gente que às vezes rende a vida a Jesus, nasce de novo, ou seja, o Espírito Santo entrou na pessoa, deu a ela um novo coração, é um filho, uma filha de Deus, mas ainda não entrou nessa segunda experiência, ou às vezes até entrou, mas está resistindo muito ao Espírito Santo. Essa segunda experiência, a palavra-chave aqui, gente, é rendição, é a gente se render, é a gente se submeter à influência do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha a comparação que Paulo faz. Ele compara o vinho com o Espírito Santo. Por que ele faz essa comparação? O versículo deixa claro. Ele está fazendo uma comparação por contraposição. Ele está contrapondo o efeito do vinho com o efeito do Espírito Santo. Ele está dizendo, olha, o vinho em excesso, quando entra no teu organismo, ele mexe com as tuas faculdades mentais. Ele sequestra, por exemplo, o teu equilíbrio. Ele muda a tua forma de andar, de falar. Todo mundo, a pessoa olha e vê. Esse daí está alterado. Sim ou não? Não é assim que funciona? Paulo está dizendo, com o Espírito Santo é parecido, mas é diferente. Por um lado é parecido, por quê? Porque assim como o álcool influencia o corpo, o Espírito Santo influencia a vida e o coração da pessoa que se rende a Ele. O Espírito Santo, quando Ele enche a tua vida, meu irmão, vai ficar claro, vai ficar notório que você está sob a influência dEle. As pessoas vão olhar e vão ver, você está falando diferente, está andando diferente, tem posturas diferentes, tem um jeito diferente, tem algo diferente dessa pessoa. O que é? É o Espírito Santo operando na vida dele. Ei, igreja, eu oro que na sua vida aconteça como foi com Moisés, que os israelitas olharam para a face dele e viram que a face dele brilhava, porque ele tinha tido um encontro com a glória de Deus. Eu oro, meu irmão, que fique claro e evidente na nossa vida, para que outras pessoas possam ver o Espírito operando em nós, que nós somos pessoas alteradas pelo Espírito, gente mudada pelo Espírito, gente que está impactada pelo Espírito, gente que está sob a influência do Espírito Santo. Situações que você tinha tudo para explodir e você segura a onda e a pessoa, como assim? Você é porque eu estou influenciado pelo Espírito. Que você tem vontade de mandar um áudio de 4 minutos e você segura, estou sob a influência do Espírito Santo. Que você está, quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Você está entendendo, meu irmão? Que você tinha tudo para partir para a briga, e você parte para a paz. Que você tinha tudo para partir para o pecado, e você opta pela santidade. Você tinha tudo, meu irmão, para ir pelo caminho mais fácil, mas você escolhe pelo caminho certo. Por quê? O que é que está acontecendo na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse casal? O que é que está acontecendo? Há uma influência, o Espírito Santo está influenciando. Isso é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é estar sob a influência do Espírito Santo. E aí,
O apóstolo Paulo, ele diz, enchei-vos, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem, é um imperativo. Mas ao mesmo tempo, a depender da tradução, isso fica claro. Outras traduções dizem, deixem-se encher pelo Espírito. Porque ali no grego original, a voz é uma voz passiva. O apóstolo Paulo estava tentando dizer, olha, o que você precisa fazer para ser cheio do Espírito Santo é se deixar encher por Ele. É não dar trabalho, é não impedi-lo, é não obstruir o caminho. Se você deixar o caminho livre, ele vem. Por isso que o Novo Testamento ele tem 3 nãos, quando o assunto é Espírito Santo. Primeiro não, não apagueis o Espírito. Segundo não, não entristeçais o Espírito. Terceiro não, não resistais ao Espírito. Que forte, igreja. Sim ou não? 1 Tessalonicenses capítulo 5. Não apagueis o Espírito. É como uma chama. Uma chama você pode suprimir o combustível ou então jogar em cima algo que sufoque a chama. Não é verdade? E fazendo isso a chama apaga. O Espírito Santo é assim. Se você tira o combustível, que é a palavra, o combustível que é a oração, o combustível que é a comunhão da igreja, aí a chama vai apagando. Por isso ele diz, olha, não apagueis o Espírito. Não deixe de colocar lenha, como está escrito em Levítico. A ordem dada para os sacerdotes. Não deixem de colocar lenha, pois a chama deve permanecer acesa no altar. Entende como esse não apagar o Espírito não esqueçam de cultivar a relação de vocês com o Espírito Santo. Quando ele diz, 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, não apagueis, Efésios capítulo 4, não entristeçais o Espírito, ele está dizendo, olha, tem coisa que entristece o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Não tem ninguém vendo, mas Ele está vendo, não tem ninguém presente, mas Ele está presente. E a tristeza do Espírito Santo não é porque ele tem problema emocional, não. Não é porque o Espírito Santo é mimizento e fica sendo assim meio que afetado por nós, não. É porque o Espírito Santo nos ama tanto que ele fica triste quando a gente vê as nossas escolhas cavando a nossa própria cova. A gente se auto-sabotando. A gente fazendo mal não a ele, mas a nós mesmos. Não entristeçais o Espírito. E mais, não resistais ao Espírito. Tem gente que diz, pastor, parei de ouvir Deus. Claro, ele falava, você não escutava. Às vezes Deus para de falar com gente que faz ouvir de mercador. Às vezes ele faz uma pausa, fez isso com Israel. Por isso que a sua Bíblia tem umas paginazinhas em branco entre Antigo e Novo Testamento. Aqui dali é um período histórico de 400 anos. É tempo, viu? Se liga, Jesus passar 400 anos sem falar contigo. A gente dava conta? Não dava. Não resistais ao Espírito. O povo de Israel endureceu o coração. Deus mandava profetas, os caras olhava torto. Deus falava, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Você quer ser cheio do Espírito? Não resista. Agora, enquanto eu estou pregando, ô meu amado, Ele está falando. Quando você abre essa palavra, é por isso que o inferno faz de tudo para você não abrir essa palavra. Faz de tudo, você vai abrir essa palavra, pá, aparece uma chamadinha, um pop-up, uma coisinha, um e-mail para ser resolvido, para ser visto, uma ligação, um sono tremendo. Sono de defunto assim. Porque Bíblia aberta é céu aberto. É Deus falando. É o Espírito Santo falando. Ele está falando, não resista, não resista, não resista. Quer ser cheio do Espírito Santo? Não apague o Espírito, não entristeça o Espírito, não resista ao Espírito. Ou seja, coloque lenha na sua relação com Ele. Busque fazer a vontade dEle, agrade-o, porque a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. E quando Ele te pede algo, não é em favor dEle, é em favor de você mesmo.
Porque o que Ele quer é te abençoar, te ajudar a você ser quem Deus te criou para ser. Não resista, não endureça o coração, não fique fazendo cena com Ele. Beicinho para o Espírito Santo. Renda-se, submeta-se à influência dEle. Antes de seguir para a terceira experiência com ela, eu vou fechar e nós vamos orar. Sinceramente, quanto da nossa vida está sob a influência do Espírito Santo? Esse namoro está sob a influência do Espírito Santo? Esse negócio que você está montando, esse projeto profissional, está sob a influência do Espírito Santo? A relação com esse pai, com essa mãe, está sob a influência do Espírito Santo? Relação com aquela sua chefe, encapetada, está sob a influência do Espírito Santo? O sentimental, o financeiro, o emocional, está sob a influência do Espírito Santo. Você está ouvindo Ele? Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito. Eu quero profetizar e declarar na sua vida: você vai ser um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, e à medida que você for cheio dele, que você decidir não se embriagar com aquilo que sequestra você de você, mas sim ser cheio do Espírito, cheio da presença dele, você vai ser guiado por ele, conduzido por ele. Você não vai ser mais conduzido pela carne, você não vai ser mais conduzido pelas suas emoções, você vai ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu quero encerrar com a terceira experiência. Essa terceira experiência está lá escrito no texto que eu li, capítulo 4, versículo 14. Jesus, no poder do Espírito, ele volta para a Galileia. Quando ele volta para a Galileia, aí, meu irmão, o destroço foi grande, porque era morto ressuscitando, leproso sendo limpo, paralítico andando, os demônios de longe caíam, prostrados diziam: que queres conosco, filho do homem, filho de Deus? Jesus começou a pregar com autoridade, multidões o seguiam. Jesus começa na Galileia, chacoalhando aquele lugar com o seu ministério, anunciando o reino no poder do Espírito Santo. Essa é a terceira experiência que eu quero dizer para você. Você precisa do poder do Espírito Santo. E poder do Espírito Santo não é sobre denominação, se é tradicional, se é pentecostal, se é o que for, tem nada a ver. Poder do Espírito Santo é para quem é cristão, é para quem entende que você só vai conseguir cumprir o seu propósito no poder do Espírito, assim como foi com Jesus. É a unção, fale comigo, a unção. Jesus falou isso para os seus discípulos. A Bíblia diz que os discípulos, eles tinham passado, depois que Jesus ressuscitou, 40 dias com Jesus. E aí, em um dado momento, Jesus falou assim, Atos capítulo 1, versículo 8, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos pelo poder do Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eu penso que os discípulos, talvez, eles olharam, pensei que a gente já estava pronto, preparado, para cumprir a missão. Jesus corta o barato dos caras, fala, não, tem que ficar aqui até ser revestido do alto pelo poder do Espírito, porque você por você não serve para nada. Tem que estar revestido do poder e da unção do Espírito Santo de Deus, porque vocês, discípulos, é isso que Jesus estava dizendo para eles, vocês têm informação, mas ainda não têm a unção. E não adianta informação sem a unção, não adianta saber o que tem que fazer sem o poder para fazer. Tem que ter o poder do Espírito, tem que ser revestido do alto, do poder do Espírito Santo de Deus. Ei, eu quero dizer para você, quem sabe hoje o que você precisa é ser revestido do alto pelo poder do Espírito Santo. Quem sabe hoje Deus está dizendo assim, é hora da sua vida espiritual, sair da mesmice, sair da estagnação, sair do comum, e você ser um homem que anda na unção do Espírito.
Quem sabe Deus está dizendo aí para você entrar nessa guerra, na sua casa você precisa da unção. Quem sabe para você vencer esse pecado, você precisa da unção. Quem sabe para você lutar por esse filho, você precisa da unção. Você precisa ser revestido pelo poder do Espírito Santo. Você precisa ser revestido pelo poder do Espírito Santo. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, ó. As nossas capacidades têm limite, os nossos conhecimentos têm limite, ou seja, o que eu sei dá conta até aqui, o que eu já vivi dá conta de me ajudar até aqui, mas tem lugares para onde Deus quer te conduzir, tem coisas que Deus quer que você faça, tem desafios com os quais você só vai conseguir lidar, é no poder do Espírito, é na unção do Espírito. Jesus falou para os discípulos, olha, para ser testemunha na Judéia, Samaria, até os confins da terra, vocês vão ter que ser ungidos, revestidos do alto pelo poder de Deus. Oh, Espírito, irmão, quem me conhece de perto sabe, eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Deixa eu falar uma coisa para você, eu não abro mão da unção, eu não abro mão na minha vida do poder do Espírito Santo. Eu digo, Jesus, tu sabes, ó Pai, olha, eu leio esse livro há 18 anos, eu faço um esboço em 5 minutos, você entende? Não é sobre isso, mas eu digo, Jesus, se eu não tiver a tua unção, vai ser como Geazi, que segurou o cajado de Eliseu, tentou ressuscitar o moço, não aconteceu nada, porque ele tinha a ferramenta certa, mas ele não era Eliseu, ele era Geazi. Ele não era o profeta, ele era um fake, tipo bolo fake, tá entendendo? Tem cara, é bonitinho, mas não alimenta. É a mesma coisa. Eu preciso da unção, eu preciso do poder do Espírito Santo sobre a minha vida. Oh, Espírito Santo, eu quero crer e eu quero orar que o Espírito Santo vai derramar seu poder sobre você. Isso é para você que quer, é para você que crê, é para você que tem a humildade de hoje se colocar diante do Pai e dizer, Senhor, o meu conhecimento, o meu intelecto, a minha capacidade não dá conta. Eu preciso da tua unção, eu preciso do teu poder. Eu preciso da tua unção, eu preciso da tua unção. Oh Jesus, quando o Espírito Santo começa a ser derramado, meu filho, você vai ver, as coisas vão começar a mudar de lugar, você vai orar diferente, você vai orar diferente, você vai se mover diferente, você vai decolar na sua vida espiritual, a sua intimidade com Deus vai para outro lugar, você começa a escutar a voz do Pai. Oh, meu irmão, se você tiver um encontro hoje com o Espírito Santo, Jesus, no poder do Espírito Santo, você vai fazer como Jesus, vai impor as mãos, enfermos são curados, pessoas são libertas, gente é transformada. Oh, gente, dons espirituais começam a ser derramados, dons espirituais começam a ser derramados. Você tem que crer naquilo que a Bíblia fala, igreja. A Bíblia fala dos dons do Espírito Santo, dons de cura, dons de milagre, dons de profecia, dons espirituais. Pastor, eu não preciso disso, não. Precisa. Deus falou que precisa. Sabe uma coisa que eu oro? Eu oro por essa igreja, a mesma coisa que Paulo orou pela igreja de Corinto. 1 aos Coríntios 14, ele disse assim, eu oro para que todos vocês, e desejo, ele diz assim, eu desejo que todos vocês falem línguas e falem mais do que eu. E ele escrevendo aos Coríntios, ele diz, depois você lê na sua Bíblia, ele diz assim, sabe por quê? Porque aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Ele fala não com o racional, mas em espírito, ele está orando bem. Com Deus está falando em mistérios. Edifica-se a si mesmo. Gente, eu oro por um derramar dos dons do Espírito Santo nessa igreja. Eu oro por uma igreja onde os dons do Espírito Santo estão espalhados, estão derramados. Eu oro por uma igreja
onde as pessoas entrem e elas tenham um encontro com uma atmosfera sobrenatural da presença e da glória de Deus.